A chuva caía forte sobre a calçada de Copacabana quando eu a vi. Magra, encharcada, estendendo a mão para estranhos que passavam apressados com suas sacolas de compras. Minha filha. Minha Júlia. A mesma que 3 meses atrás havia me olhado nos olhos e dito que eu não era mais bem-vinda na casa que ajudei a construir. A mesma que fechou a porta na minha cara no dia do meu aniversário de 60 anos, enquanto eu segurava um bolo que havia feito com minhas próprias mãos. Meu coração parou. Literalmente parou por alguns segundos intermináveis enquanto eu observava da janela daquele ônibus parado no trânsito da Avenida Atlântica. Ela não me viu. Estava ocupada demais implorando por algumas moedas, o cabelo grudado no rosto molhado, usando uma roupa que eu não reconhecia. Suja. Rasgada. Como aquilo tinha acontecido. Como minha filha, que morava num apartamento de 3 quartos em Ipanema, estava agora ali, na rua, mendigando. O ônibus buzinou. Ia partir. Minha parada já havia passado a 3 pontos, mas eu não conseguia me mover. Meus olhos estavam fixos naquela figura curvada, estendendo a mão para uma mulher de salto alto que a ignorou completamente. Júlia abaixou a cabeça, derrotada, e foi quando aconteceu. Nossos olhares se cruzaram. Vi o terror nos olhos dela. O pânico absoluto de ser reconhecida pela própria mãe naquela condição. Ela deu um passo para trás, tropeçou na própria sacola encharcada, e começou a balançar a cabeça de um lado para o outro. Mesmo de longe, mesmo através da janela embaçada do ônibus, eu podia ver seus lábios formando uma única palavra: não. Levantei-me do assento como se uma força invisível me puxasse. Minha sacola com as compras do supermercado caiu no chão. Tomates rolaram pelo corredor. Não me importei. Comecei a andar em direção à porta enquanto o ônibus retomava movimento. O motorista gritou algo sobre descer apenas nos pontos, mas minha voz saiu mais alta, mais firme do que eu esperava. Pare o ônibus. Por favor, pare o ônibus. Houve um freio brusco. Alguns passageiros reclamaram. Eu mal ouvi. Já estava descendo os degraus, meu joelho ruim protestando, meu coração martelando contra as costelas. Quando meus pés tocaram o asfalto molhado, olhei para onde Júlia estava. Ela tinha desaparecido. Corri. Aos 60 anos, com artrite no joelho direito e falta de ar, eu corri pela calçada de Copacabana como não corria há décadas. A chuva me cegava, mas não parei. Passei por turistas se protegendo sob marquises, por vendedores ambulantes cobrindo suas mercadorias, por cachorros molhados encolhidos em cantos. Minha filha tinha que estar ali. Em algum lugar. Júlia. Gritei. Júlia, por favor. Nada. Apenas o som da chuva batendo no asfalto e o barulho distante do mar revolto. Parei numa esquina, ofegante, minhas roupas completamente encharcadas, sentindo a água fria escorrer pelas costas. Como eu tinha chegado aqui? Como a mulher que meses atrás estava sendo escoltada para fora de sua própria casa agora estava desesperada procurando pela filha que a expulsou nas ruas molhadas do Rio. Foi quando senti uma mão no meu ombro. Virei-me bruscamente. Era Júlia. Tão perto que eu podia ver cada detalhe do que o tempo havia feito com ela. Olheiras profundas. Lábios rachados. Mãos trêmulas. Mas eram os olhos que me destruíam. Aqueles olhos castanhos que eu conhecia desde que eram de uma bebê recém-nascida, agora estavam cheios de uma mistura de vergonha, medo e desespero. Mãe! A voz saiu quebrada, quase inaudível sob o barulho da chuva. Por favor, não conte para ninguém. Por favor. Minhas mãos levantaram instintivamente para tocar seu rosto, mas ela recuou. O gesto me cortou mais profundamente do que qualquer palavra poderia cortar. Minha própria filha tinha medo do meu toque. Ou talvez fosse vergonha. Ou as duas coisas. Júlia, o que aconteceu com você? Perguntei, sentindo lágrimas se misturando com a chuva no meu rosto. Onde você está morando? Por que está na rua? Ela balançou a cabeça violentamente, olhando ao redor como se estivesse sendo caçada. Não posso falar aqui. Não posso, se alguém me ver falando com você. Sua voz falhou. Mãe, eu imploro. Finja que não me viu. Vá embora. Por favor, apenas vá embora. Ir embora. Repeti, incrédula. Você está pedindo para eu ir embora. Júlia, você está mendigando na rua. Você está molhada, tremendo, claramente sem ter comido direito a. Não é da sua conta. Ela explodiu, mas não havia raiva na voz. Apenas desespero. Não é mais da sua conta. Você não faz mais parte da minha vida, lembra? Eu mesma te disse isso.
Eu te expulsei. Eu fechei a porta. As palavras ficaram suspensas entre nós como lâminas afiadas. Sim, ela havia dito tudo isso. No dia do meu aniversário, na frente dos vizinhos, com uma frieza que eu nunca pensei que minha filha fosse capaz. Mas aquela Júlia, aquela mulher de unhas feitas e roupas de grife que me acusou de arruinar sua vida, não era a mesma pessoa encharcada e desesperada na minha frente agora. O que o Marcelo fez com você? Perguntei de repente, o nome do genro saindo da minha boca antes que eu pudesse pensar. Foi ele, não foi? Eu avisei que... Não. Júlia me cortou, seus olhos se arregalando em pânico. Não fale dele. Por favor, mãe, por tudo que é sagrado, não mencione o nome dele. E ali, naquele momento, sob a chuva torrencial de Copacabana, vendo o terror genuíno nos olhos da minha filha ao ouvir o nome do próprio marido, eu soube. Soube que o que quer que tivesse acontecido com Júlia era muito pior do que eu poderia imaginar. E soube também que, não importava quantas vezes ela me expulsasse, não importava quanto ela me implorasse para ir embora, eu não ia abandoná-la. Não dessa vez. Não nunca mais. A chuva continuava caindo, mas algo havia mudado. E ambas sabíamos que não havia mais volta. Meu nome é Helena. Helena Cardoso. Trabalhei durante 32 anos como professora de matemática numa escola municipal de Realengo, na zona oeste do Rio. Não é uma profissão que enriquece ninguém, mas sempre foi o suficiente para criar minha filha com dignidade depois que meu marido, Roberto, morreu num acidente de moto quando Júlia tinha apenas 5 anos. Lembro-me de cada sacrifício. Cada turno extra que aceitei dar aulas de reforço aos sábados. Cada roupa que remendei em vez de comprar nova. Cada sonho que engoli para que Júlia pudesse realizar os dela. Quando ela passou no vestibular para Direito na UERJ, chorei de alegria durante 3 dias seguidos. Minha menina. Minha conquista. Nossa vitória. Júlia sempre foi brilhante. Inteligente, determinada, com um senso de justiça que herdou do pai. Formou-se com honras. Começou a estagiar num escritório de advocacia em Botafogo, e foi lá que conheceu Marcelo Fonseca. Advogado, 10 anos mais velho, filho de desembargador, morador de Ipanema. Eu deveria ter ficado feliz. Deveria ter visto aquilo como uma bênção. Mas desde a primeira vez que Marcelo entrou na nossa casa simples em Realengo, senti algo. Não era apenas o jeito como ele olhava ao redor, avaliando nossos móveis antigos e nossas paredes com pintura descascada. Era algo nos olhos dele quando olhava para Júlia. Possessivo. Controlador. Como se ela fosse um troféu a ser conquistado e guardado. Mãe, você está sendo paranoica, Júlia disse quando tentei expressar minhas preocupações. Marcelo me ama. Ele quer me dar uma vida melhor. E ele deu. Pelo menos na superfície. Eles se casaram numa cerimônia discreta no civil, e 3 meses depois Júlia já estava morando com ele num apartamento amplo em Ipanema, com vista para o mar. Largou o estágio no escritório de Botafogo. Marcelo disse que não precisava trabalhar, que ele ganhava o suficiente para os dois. No começo, eu visitava toda semana. Levava marmitas, ajudava com a limpeza, passava as tardes conversando com minha filha. Mas aos poucos, Marcelo começou a fazer comentários. Sutis no início. Helena, você não precisa trazer comida. Júlia pode encomendar o que quiser. Helena, temos uma faxineira que vem 3 vezes por semana. Helena, sua filha está ocupada hoje. Talvez seja melhor ligar antes de vir. As visitas foram se espaçando. Uma vez por semana virou quinzenal. Quinzenal virou mensal. E nas poucas vezes que eu via Júlia, ela parecia diferente. Mais quieta. Mais contida. Usava roupas caras, tinha unhas sempre feitas, frequentava lugares que eu nunca poderia pagar, mas havia algo apagado no seu olhar. Você está feliz? Perguntei numa dessas visitas, enquanto tomávamos café na varanda do apartamento. Claro, mãe. Por que não estaria? Mas seus olhos não sorriam. E quando Marcelo chegou mais cedo do trabalho naquele dia, vi como ela se enrijeceu. Como suas mãos tremeram levemente ao servir café para ele. Como ela checou cada palavra antes de falar. Tentei conversar com ela sobre isso. Tentei perguntar se estava tudo bem entre eles. Mas Júlia se fechou completamente. Você nunca vai ficar satisfeita, não é? Ela explodiu numa discussão. Passei a vida inteira ouvindo você dizer para eu estudar, me esforçar, buscar uma vida melhor. Agora que tenho tudo isso, você arruma defeito. Não era sobre ter ou não ter.
Era sobre quem minha filha estava se tornando. Ou melhor, quem ela estava deixando de ser. As coisas pioraram quando completei 60 anos em setembro. Eu não queria festa. Não queria nada grandioso. Apenas queria passar o dia com minha filha. Liguei para Júlia com uma semana de antecedência. Querida, será que podemos almoçar juntas no sábado? É meu aniversário. Houve uma pausa. Deixa eu ver com Marcelo. Ver com Marcelo. Como se ela precisasse de permissão do marido para almoçar com a própria mãe. Na quinta antes do meu aniversário, Júlia ligou. Mãe, por que você não vem aqui em casa no sábado? Vamos fazer um almoço. Fiquei feliz. Empolgada até. Acordei cedo no sábado. Passei na padaria e comprei os ingredientes para fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O favorito de Júlia desde criança. Peguei 2 ônibus até Ipanema, segurando aquele bolo como se fosse o maior tesouro do mundo. Quando toquei a campainha do apartamento, Marcelo abriu a porta. Estava de bermuda e camisa polo, como se fosse sair para jogar tênis. Helena. Ele não sorriu. Júlia está se arrumando. Entrei na sala. Havia taças de vinho sobre a mesa de centro. Restos de uma refeição cara. Música suave tocando. Claramente, eles já haviam almoçado. Juntos. Sem mim. Eu cheguei na hora errada. Perguntei, confusa. Foi quando Júlia saiu do quarto. Estava usando um vestido branco elegante, sapatos de salto, maquiagem impecável. Mas seu rosto estava duro. Frio. Mãe, precisamos conversar. Coloquei o bolo sobre o aparador. Meu coração já começava a acelerar com um pressentimento ruim. Conversar sobre o quê, filha? Júlia trocou um olhar com Marcelo. Ele acenou com a cabeça, como se estivesse dando permissão. Dando ordem. Você não pode mais vir aqui, Júlia disse, sua voz mecânica, ensaiada. Marcelo e eu, nós precisamos de espaço. Você é muito invasiva. Muito controladora. Está sempre querendo saber da minha vida, sempre julgando minhas escolhas. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Júlia, eu só quero seu bem. Sou sua mãe. E eu já sou adulta. Ela levantou a voz. Já sou casada. Tenho minha própria vida. Você precisa me deixar em paz. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. É meu aniversário, Júlia. 60 anos. Eu só queria passar um tempo com você. Esse é exatamente o problema, Marcelo interveio, sua voz baixa mas carregada de autoridade. Você sempre coloca pressão emocional na Júlia. Sempre a fazendo se sentir culpada. Isso não é saudável, Helena. Eu nunca. Mãe, por favor, apenas vá. Júlia apontou para a porta. Suas mãos tremiam, mas seu rosto permanecia duro. Vá embora. E não volte até eu ligar. Júlia. Vá embora. O grito ecoou pelo apartamento. Vizinhos devem ter ouvido. Eu fiquei ali, paralisada, olhando para minha filha como se estivesse vendo uma estranha. Peguei minha bolsa com mãos trêmulas. O bolo ficou ali, esquecido sobre o aparador. Caminhei até a porta enquanto lágrimas nublavam minha visão. Quando olhei para trás uma última vez, Júlia tinha os braços cruzados, evitando meu olhar. Marcelo estava ao lado dela, com a mão possessiva em sua cintura. A porta se fechou atrás de mim com um som definitivo. E durante 3 meses, eu esperei. Esperei que minha filha ligasse. Que mandasse uma mensagem. Qualquer coisa. Mas meu telefone permaneceu em silêncio. Até aquele dia chuvoso em Copacabana. Quando a vi mendigando na rua, tudo fez sentido. E nada fez sentido ao mesmo tempo. Venha comigo, disse, estendendo minha mão para Júlia ali mesmo debaixo da chuva. Vamos para casa. Minha casa. Você pode tomar um banho quente, comer algo, e então conversamos. Júlia olhou para minha mão estendida como se fosse uma armadilha. Eu não posso. Claro que pode. Você é minha filha. Você não entende. Ela deu outro passo para trás, tropeçando na sarjeta. Marcelo, ele vai descobrir. Ele sempre descobre tudo. Um calafrio percorreu minha espinha que não tinha nada a ver com a chuva fria. Júlia, o que ele fez com você? Mas minha filha já estava se afastando, olhando por cima do ombro nervosamente. Não posso falar. Não posso, mãe, por favor, apenas esqueça que me viu aqui. Júlia. Gritei, mas ela já estava correndo pela calçada, sua figura magra desaparecendo entre os transeuntes e a cortina de chuva. Fiquei ali parada, encharcada e derrotada, sentindo a impotência corroer meu peito.
Minha filha estava claramente em perigo, claramente precisando de ajuda, mas me rejeitava. De novo. Voltei para casa em Realengo num estado de choque. Meu apartamento pequeno e silencioso nunca pareceu tão vazio. Coloquei água para ferver, preparei um chá de camomila que não bebi, e fiquei sentada na mesa da cozinha até a noite cair completamente. No dia seguinte, domingo, acordei com um plano. Se Júlia não vinha até mim, eu iria até ela. Precisava saber o que havia acontecido. Precisava entender como minha filha foi de um apartamento em Ipanema para mendigar nas ruas. Peguei o ônibus até o endereço que ainda sabia de cor. Avenida Vieira Souto, número 482, apartamento 701. Meu coração batia descompassado enquanto o elevador subia. O que eu diria? O que eu faria se Marcelo atendesse? Toquei a campainha. Uma vez. Duas. Três. Nada. Insisti por quase 10 minutos até que uma vizinha abriu a porta do apartamento ao lado. Não adianta tocar, ela disse, me olhando com curiosidade. Esse apartamento está vazio há mais de 2 meses. Vazio. Repeti, sem entender. Mas, um casal morava aqui. Júlia e Marcelo Fonseca. A mulher assentiu. Sei quem são. Ou eram. Uma noite vieram os homens, bateram na porta, houve uma confusão danada. No dia seguinte, o apartamento estava vazio. Nem móveis sobraram. Ouvi falar que tinha a ver com dívidas. Muitas dívidas. Senti minhas pernas fraquejarem. A moça que morava aqui. Você sabe o que aconteceu com ela? Não faço ideia. Só sei que saíram no meio da noite e nunca mais voltaram. Voltei para casa atordoada. Dívidas. Júlia e Marcelo haviam perdido tudo. Mas por quê? E onde estava Marcelo agora? Porque Júlia estava sozinha na rua. Durante os dias seguintes, tentei procurá-la. Voltei à Avenida Atlântica, percorri as ruas de Copacabana, olhei em cada esquina, debaixo de cada marquise. Nada. Júlia havia desaparecido novamente, como um fantasma. Fui até a delegacia na quarta-feira. Uma policial jovem me atendeu com cansaço evidente. Senhora, sua filha é maior de idade. Se ela não quer ser encontrada, não posso fazer nada. Mas ela está em perigo. Ela estava mendigando, está claramente em situação de rua. Há milhares de pessoas em situação de rua no Rio. A menos que ela cometa um crime ou seja vítima de um, não posso registrar ocorrência. Saí da delegacia com as mãos vazias e o coração pesado. Tentei outras abordagens. Liguei para o escritório onde Júlia havia estagiado anos atrás. Ninguém sabia dela. Tentei contatar antigos colegas da faculdade através de redes sociais. Nada. Era como se minha filha tivesse sido apagada do mapa. À noite, sozinha no apartamento, comecei a me questionar. Será que eu deveria ter insistido mais quando vi os primeiros sinais? Será que fui fraca demais? Ou invasiva demais, como Júlia havia acusado? As palavras dela ecoavam na minha mente. Você sempre coloca pressão emocional em mim. Talvez eu realmente tivesse falhado como mãe. Foi no domingo seguinte, 2 semanas após aquele primeiro encontro na chuva, que aconteceu. Eu estava voltando da feira, carregando minhas sacolas habituais de frutas e verduras, quando senti que estava sendo seguida. Olhei por cima do ombro. Havia um homem atrás de mim. Alto, ombros largos, usando um boné que escondia parte do rosto. Acelerei o passo. Ele acelerou também. Meu coração disparou. Virei numa esquina rapidamente. Ele virou também. Helena Cardoso. A voz era grave, ameaçadora. Parei. Não tinha escolha. Virei-me para encará-lo. Quem quer saber? O homem deu um passo à frente. Agora eu podia ver seu rosto. Tinha uma cicatriz no queixo e olhos frios como gelo. Preciso que você passe um recado para sua filha. Eu não sei onde ela está, respondi, tentando manter a voz firme apesar do medo. Claro que sabe. Mães sempre sabem. Ele tirou um celular do bolso e me mostrou uma foto. Era Júlia, tirada de longe, alguns dias atrás, numa praça que eu não reconhecia. Ela nos deve dinheiro. Muito dinheiro. Diga a ela que o prazo acabou. Que dinheiro? Do que você está falando? O homem sorriu, mas não havia humor ali. Seu genro foi um homem muito ambicioso. Pegou empréstimos com pessoas erradas para manter um estilo de vida que não podia bancar. Quando não conseguiu pagar, fugiu. Mas deixou sua filha para trás como garantia. Senti o chão girar. Marcelo abandonou Júlia. Ele está na Argentina agora, pelo que sabemos. Esperto.
Covarde. Mas sua filha, ela ficou. E alguém precisa pagar a conta. Quanto? Perguntei, minha voz saindo num sussurro. 80 mil reais. O número me atingiu como um soco. 80 mil reais. Eu não tinha nem 8 mil na poupança. Eu não tenho esse dinheiro. Então sugiro que encontre uma forma. Ou sua filha. Ele se aproximou mais, sua voz baixando para um tom ainda mais ameaçador. Você tem 2 semanas. Depois disso, não podemos garantir a segurança dela. Ou a sua. E então ele simplesmente se virou e foi embora, deixando-me tremendo na calçada com minhas sacolas de feira caídas aos meus pés. Naquela noite, sentada na cozinha, olhando para minha caderneta de poupança miserável, percebi a verdade devastadora. Minha filha não tinha me expulsado porque me odiava. Ela havia me expulsado para me proteger. Para me manter longe da bagunça que Marcelo havia criado. E agora ambas estávamos em perigo. Precisava encontrá-la. Precisava avisá-la. Mas mais do que isso, precisava de um plano. Porque 2 semanas não eram suficientes para conseguir 80 mil reais, e eu não fazia ideia do que aconteceria quando o prazo terminasse. Antes de continuarmos esta jornada emocionante, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final você poderá avaliar esta história de 0 a 10. Passei a noite em claro tentando pensar em soluções. 80 mil reais. Para uma professora aposentada que recebia 2 salários mínimos por mês, era uma quantia absurda. Impossível. Na segunda-feira de manhã, fui até a cooperativa de crédito onde tinha conta há 20 anos. O gerente, seu Antônio, um homem de meia idade que sempre foi gentil comigo, ouviu meu pedido de empréstimo com expressão sombria. Dona Helena, com sua renda e idade, o máximo que consigo aprovar são 15 mil reais. E mesmo assim, as parcelas vão comprometer quase metade da sua aposentadoria. 15 mil. Era um começo. Peguei o empréstimo mesmo sabendo que estava me afundando financeiramente. Nos dias seguintes, tentei tudo. Vendi minha televisão, meu micro-ondas, algumas joias que ainda tinha do meu casamento. Juntei mais 3.500 reais. Liguei para antigas colegas de trabalho, perguntando discretamente se conheciam alguém que emprestasse dinheiro. Uma delas, Marta, me olhou com preocupação. Helena, você está bem? Está envolvida com agiotas. É pela minha filha, foi tudo que consegui dizer. Marta tocou meu braço com delicadeza. Tenho 5 mil guardados para emergências. Posso emprestar. Paga quando puder. Chorei ali mesmo, na casa dela. A gentileza de pessoas simples em meio ao caos. Mesmo assim, tinha apenas 23.500 reais. Faltavam mais de 50 mil. E apenas 8 dias até o prazo acabar. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Meu apartamento. Era tudo que eu tinha. Herdado da minha mãe, quitado com décadas de trabalho duro. Mas era apenas um lugar. Júlia era minha filha. Meu sangue. Procurei uma imobiliária. O corretor, um rapaz jovem demais para entender o peso do que eu estava fazendo, avaliou o imóvel. Com a localização e o estado do apartamento, podemos vender rápido por cerca de 220 mil. Mas vai levar pelo menos 30 dias. Eu não tenho 30 dias. Ele coçou a cabeça. Tem a opção de vender mais barato para investidor. Posso conseguir 180 mil em uma semana. Mas é muito abaixo do valor real. Faça. Naquela noite, sentada no chão do meu quarto, olhando para as paredes que testemunharam toda a minha vida adulta, deixei-me quebrar completamente. Soluços violentos sacudiram meu corpo. Eu estava perdendo minha casa. Minha segurança. Meu único porto seguro. Mas Júlia estava viva. E enquanto estivesse viva, havia esperança. Durante todo esse tempo, continuei procurando por ela. Percorri abrigos, conversei com assistentes sociais, distribuí fotos antigas para vendedores ambulantes. Nada. Júlia havia desaparecido nas sombras da cidade. Foi no 5º dia, quando eu já começava a desesperar, que recebi uma ligação de um número desconhecido. Mãe. A voz era fraca, quase irreconhecível. Júlia. Graças a Deus. Onde você está? Não importa. Mãe, eles te procuraram, não foi? Ela estava chorando. Eu soube. Eu sinto muito. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Júlia, escuta. Estou conseguindo o dinheiro. Vou pagar essa dívida e... Não. Ela gritou. Mãe, não. Você não pode fazer isso. Eles vão pegar o dinheiro e vão continuar pedindo mais.
É assim que funciona. Nunca acaba. Então o que eu faço? Deixo você morrer. Silêncio do outro lado. Apenas respiração pesada e soluços contidos. Júlia, me diz onde você está. Por favor. Vamos resolver isso juntas. Eu moro embaixo do viaduto do gasômetro agora, ela sussurrou. Com outras pessoas em situação de rua. É horrível, mãe. Mas é mais seguro do que estar sozinha. Eles não me encontram aqui tão facilmente. Meu coração se despedaçou em pedaços ainda menores. Minha filha, que cresceu em cama aquela, com teto sobre a cabeça, estava dormindo debaixo de um viaduto. Vou te buscar agora. Não. Se eles te virem comigo, vão te machucar. Mãe, eu liguei só para te avisar. Não pague nada. Foge. Vai para outro estado. Esquece que tem uma filha. Só se salva. Júlia Cardoso, você escuta o que estou dizendo. Minha voz saiu firme, carregada com décadas de autoridade maternal. Eu não vou a lugar nenhum sem você. Somos uma família. A única que temos. E famílias não se abandonam. Ela chorou mais alto. Eu te abandonei, mãe. Eu te expulsei. Eu disse coisas horríveis. Eu não mereço. Você merece ser amada. Merece ser protegida. E eu vou fazer isso, nem que seja a última coisa que eu faça. Houve uma pausa longa. Depois, em voz tão baixa que quase não ouvi. Quinta-feira. Às 6 da tarde. Tem uma igreja na Praça da Cruz Vermelha. Vou estar nos fundos. Mas mãe, vem sozinha. E com cuidado. A ligação caiu. Na quinta-feira, acordei antes do sol nascer. O dia do prazo. Tinha conseguido juntar R$72 mil com a venda relâmpago do apartamento e os empréstimos. Ainda faltavam 8 mil, mas era tudo que eu tinha. Toda a minha vida resumida em um envelope pardo. Cheguei à igreja às 5h30, nervosa, olhando para todos os lados. A Praça da Cruz Vermelha estava movimentada como sempre. Ambulantes, pedestres, ônibus passando. Vida normal acontecendo enquanto meu mundo desmoronava. Fui para os fundos da igreja. Havia um pequeno jardim mal cuidado, alguns bancos de madeira. E lá estava ela. Júlia estava diferente. Mais magra ainda, se isso era possível. Mas havia algo mais nos olhos dela. Uma determinação que não estava lá antes. Ou talvez fosse desespero disfarçado de coragem. Mãe, ela se levantou, e pela primeira vez em meses, me abraçou. Realmente me abraçou. Senti seus ossos através da roupa fina. Senti seu corpo tremer. E segurei minha filha como não segurava desde que era criança. Eu sinto muito, ela sussurrou no meu ouvido. Por tudo. Por cada palavra cruel. Por ter escolhido Marcelo em vez de você. Por ter sido tão cega. Não importa, respondi, acariciando seu cabelo sujo e embaraçado. Nada disso importa agora. Sentamos no banco. Júlia me contou tudo. Como Marcelo havia começado a fazer investimentos arriscados. Como pegava empréstimos para bancar uma vida de luxo que não podia pagar. Como quando tudo desmoronou, ele a convenceu a me afastar porque eu seria um obstáculo para resolver o problema. Ele disse que você era pobre, limitada, que não entenderia o mundo dele. Júlia chorava enquanto falava. E eu acreditei. Eu escolhi o orgulho dele em vez do seu amor. E quando os credores vieram cobrar, quando tudo foi embora, ele simplesmente foi embora também. Me deixou com toda a dívida. Com toda a culpa. Segurei suas mãos. Júlia, nada disso é culpa sua. Mas mãe. Eu te expulsei. Eu fechei a porta na sua cara no seu aniversário. Que tipo de pessoa faz isso? Uma pessoa manipulada. Controlada. Assustada. Limpei suas lágrimas com meu polegar. Mas você ainda é minha filha. E eu ainda sou sua mãe. E nós vamos sair dessa. Foi quando ouvi os passos atrás de nós. Virei-me. Era o homem da cicatriz. Mas ele não estava sozinho. Havia outros dois com ele. Todos grandes. Todos com expressões que não deixavam dúvidas sobre suas intenções. Que cena tocante, o homem disse, sua voz pesada de sarcasmo. Mãe e filha reunidas. Quase me faz querer chorar. Trouxe meu dinheiro, Helena. Levantei-me, colocando-me entre eles e Júlia. Tenho 72 mil. É tudo que consegui. Ele riu. Um som seco, sem alegria. 72 de 80. Interessante matemática para uma professora. Onde estão os outros 8? Eu não tenho. Vendi tudo. Peguei empréstimos. Isso é tudo.
O homem acenou com a cabeça e os outros dois se aproximaram. Júlia se levantou atrás de mim, agarrando meu braço. Então temos um problema, ele disse. Porque um acordo é um acordo. E quando acordos não são cumpridos? Ele deixou a frase no ar, ameaçadora. Por favor, Júlia deu um passo à frente. Por favor, deixe minha mãe fora disso. Eu trabalho. Eu pago o resto. Só não machuca ela. E foi naquele momento, vendo minha filha implorar pela minha segurança, vendo-a disposta a se sacrificar depois de tudo que já havia passado, que algo dentro de mim quebrou. E depois se reconstruiu. Mais forte. Mais determinado. Não, eu disse, minha voz saindo mais alta e firme do que jamais havia saído. Chega. Peguei meu celular. Olhei diretamente nos olhos do homem. Você tem 2 minutos para sair daqui antes de eu ligar para a polícia, para os jornais, e para cada contato que tenho. Vou gritar. Vou fazer um escândalo. E tenho certeza que vocês não querem atenção num lugar tão público quanto este. O homem riu, mas havia incerteza ali. Você está blefando. Experimente e descubra. Minha mão não tremia enquanto segurava o telefone. Houve um silêncio tenso. As pessoas começavam a olhar. Um segurança da igreja estava se aproximando. O homem da cicatriz cuspiu no chão. Isso não acaba aqui. Sim, acaba. Tirei o envelope do bolso e joguei aos pés dele. Isso é tudo que vai receber. Pegue ou deixe. Mas se você ou qualquer um dos seus aparecer perto de mim ou da minha filha de novo, eu vou à polícia. Vou aos jornais. Vou fazer tanto barulho que seus chefes vão querer saber por que você está chamando tanta atenção por causa de 8.000 miseráveis reais. Por um momento, pensei que ele fosse me bater. Sua mandíbula estava tensa, seus punhos cerrados. Mas então ele pegou o envelope, olhou dentro, e fez um sinal para os outros. Vocês duas são mais problemas do que valem, ele disse. Mas lembrem-se, o mundo dá voltas. E então eles foram embora. Minhas pernas finalmente cederam. Caí no banco, tremendo violentamente. Júlia se ajoelhou na minha frente, segurando meu rosto com as mãos. Mãe, você está louca. Eles poderiam ter. Mas não fizeram. Olhei nos olhos castanhos da minha filha. E não vão fazer. Porque agora nós lutamos juntas. Não importa o que venha. Juntas. Júlia me abraçou tão forte que mal consegui respirar. E ali, nos fundos daquela igreja, 2 mulheres quebradas começaram a se reconstruir. O pior havia passado. Mas a jornada de volta ainda estava apenas começando. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu havia vendido meu apartamento e o comprador tomaria posse em 15 dias. Júlia não tinha para onde ir. E eu, em breve, também não teria. Levei minha filha para casa naquela mesma noite. Ela tomou o banho mais longo que já vi alguém tomar. Quando saiu do banheiro, com o rosto limpo e usando uma roupa minha velha que ficou enorme nela, parecia 10 anos mais jovem. Mas os olhos ainda carregavam o peso de tudo que havia passado. Preparei sopa de legumes. Júlia comeu devagar, como se tivesse esquecido o que era sentar à mesa. Não falamos muito. Apenas existimos ali, juntas, no silêncio que carrega mais significado do que 1000 palavras. Mãe, ela disse depois de terminar, você vendeu seu apartamento por minha causa. Onde vamos morar? Vamos descobrir isso juntas, respondi, segurando sua mão através da mesa. O importante é que estamos vivas. E estamos juntas. Naquela noite, Júlia dormiu na cama que foi dela a vida toda. Eu a observei dormir por horas, vendo seu peito subir e descer, certificando-me de que ela era real. De que eu não havia sonhado nosso reencontro. Nos dias seguintes, começamos a reconstruir. Júlia precisava de documentos novos. Os dela haviam sido roubados na rua. Precisava de roupas decentes. Precisava recuperar sua saúde, seu peso, sua dignidade. Usei parte do dinheiro que sobrou da venda para comprar roupas simples para ela. Levei-a ao posto de saúde, onde uma médica gentil examinou-a com cuidado e prescreveu vitaminas e acompanhamento nutricional. Você teve sorte, a médica me disse em particular. Mais alguns meses naquela condição e os danos poderiam ter sido irreversíveis. Mas o processo de cura emocional era mais lento. Júlia acordava gritando no meio da noite, sonhando que Marcelo voltava. Ou que os credores nos encontravam. Eu a segurava, acariciava seu cabelo, cantava as mesmas canções de ninar de quando era bebê. Uma tarde, enquanto tomávamos café, Júlia finalmente falou sobre tudo. Eu sabia, ela disse, olhando para a xícara. No fundo,
Eu sempre soube que Marcelo estava mentindo. Sobre o dinheiro. Sobre os investimentos. Sobre tudo. Mas era mais fácil acreditar na fantasia do que enfrentar a realidade. Por que você não me procurou quando tudo desmoronou? Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Vergonha. Orgulho estúpido. Como eu ia voltar para você depois de tudo que disse? Depois de ter te expulsado no seu aniversário. Eu achei que você nunca me perdoaria. Levantei-me, contornei a mesa e abracei minha filha. Júlia, eu te perdoei no momento em que fechou aquela porta. Porque é isso que mães fazem. Amamos incondicionalmente. Mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Ela soluçou nos meus braços. Eu não mereço você. Você merece amor. Merece segurança. Merece recomeçar. Afastei-me para olhar em seus olhos. E é exatamente isso que vamos fazer. Com uma semana para desocupar o apartamento, comecei a procurar alternativas. Os aluguéis no Rio eram absurdos, especialmente com minha aposentadoria já comprometida pelo empréstimo. Mas então Marta, minha antiga colega que havia me emprestado dinheiro, ligou. Helena, lembra da dona Alzira? Aquela professora que dava aula de português. Claro, ela se aposentou no mesmo ano que eu. Ela mora sozinha numa casa em Madureira. 3 quartos. Muito grande para uma pessoa só. Ela disse que estaria disposta a alugar um quarto para você e sua filha por um valor simbólico. Ela só quer companhia. Visitamos a casa no dia seguinte. Dona Alzira, uma senhora de 72 anos com olhos gentis e sorriso caloroso, nos recebeu com bolo de fubá e café fresco. Morar sozinha está ficando difícil, ela explicou. Esqueço o fogão ligado. Caio às vezes e não tem ninguém para me ajudar. Ter vocês aqui seria uma bênção para mim também. O quarto que ela ofereceu era simples mas limpo. Tinha uma cama de casal, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para um pequeno quintal com limoeiro. É perfeito, eu disse, sentindo lágrimas de gratidão. Júlia apertou minha mão. Pela primeira vez em meses, vi algo parecido com esperança em seus olhos. Nos mudamos numa quinta-feira chuvosa. Não tínhamos muita coisa. Eu havia vendido ou doado a maioria dos móveis. Mas o que levamos tinha valor: fotografias de família, o livro de receitas da minha avó, as roupas que vestíamos. Dona Alzira nos ajudou a organizar tudo. À noite, as 3 jantamos juntas na cozinha aconchegante. Frango assado com batatas. Simples, mas feito com amor. Vocês sabem, Dona Alzira disse enquanto comíamos, família não é apenas sangue. É quem está ao seu lado quando tudo desmorona. É quem te acolhe quando o mundo te rejeita. Olhei para Júlia. Ela olhou para mim. E ambas entendemos que havíamos encontrado mais do que um lugar para morar. Havíamos encontrado um lar. Nas semanas seguintes, Júlia começou a se reconstruir. Recuperou peso. A cor voltou ao seu rosto. Começou a sorrir novamente, embora ainda houvesse sombras em seus olhos. Uma manhã, ela desceu para a cozinha vestida com uma roupa arrumada. Vou procurar emprego, ela anunciou. Júlia, você não precisa se apressar. Preciso, mãe. Preciso me sentir útil novamente. Preciso provar para mim mesma que sou mais do que tudo o que aconteceu. Ela começou distribuindo currículos. Sem experiência recente, sem referências que pudesse usar, foi difícil. Recebeu dezenas de nãos. Mas Júlia não desistiu. Foi num escritório pequeno de advocacia em Madureira que ela finalmente conseguiu uma oportunidade. Não como advogada, como assistente administrativa. O salário era modesto, mas era um começo. No dia do seu primeiro salário, Júlia chegou em casa com sacolas. Mãe, Dona Alzira, fechem os olhos. Quando abrimos, ela havia preparado a mesa com uma toalha bonita, velas e uma refeição completa que tinha comprado pronta. Não é muito, ela disse, emocionada. Mas é meu. Conquistado com meu trabalho. Meu dinheiro honesto. Jantamos às 3, rindo e conversando. E enquanto observava minha filha contar histórias do escritório, vi que ela não era mais a mesma pessoa. As experiências haviam mudado ela. Amadurecido ela. Mas não quebrado ela. Meses se passaram. O inverno deu lugar à primavera. O limoeiro no quintal floresceu, enchendo a casa com perfume doce. Uma tarde de sábado, Júlia e eu estávamos no quintal ajudando Dona Alzira a cuidar das plantas quando ela me chamou. Mãe, tem algo que preciso te dar. Ela entrou na casa e voltou com uma caixa embrulhada de forma simples. Abre. Dentro havia um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Feito à mão. Imperfeito mas lindo.
Eu lembro, Júlia disse, sua voz tremendo, do bolo que você fez no dia do seu aniversário. O bolo que ficou na mesa quando eu te expulsei. Eu nunca te pedi desculpas apropriadamente por aquele dia. Por cada palavra cruel. Por cada momento de dor que te causei. Júlia, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Eu não posso mudar o passado. Não posso apagar as coisas horríveis que disse ou fiz. Mas posso te prometer que vou passar o resto da minha vida te mostrando o quanto você significa para mim. O quanto eu te amo. O quanto sou grata por você nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu tinha desistido de mim mesma. Abracei minha filha ali, no quintal florido, sob o sol da primavera. E todas as dores do passado, todos os sacrifícios, todas as noites em claro valeram a pena por aquele momento. Feliz aniversário atrasado, mãe, Júlia sussurrou. Naquela noite, as três comemos o bolo. Dona Alzira contou histórias da juventude. Júlia riu de verdade pela primeira vez. E eu, sentada entre essas duas mulheres extraordinárias, entendi que às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente importa. 2 anos se passaram desde aquele dia chuvoso em Copacabana. Júlia agora é advogada associada no escritório onde começou como assistente. Conseguiu seu registro de volta, fez cursos, provou seu valor. Eu continuo morando com Dona Alzira, que se tornou como uma segunda mãe para mim e uma avó para Júlia. A casa em Madureira está sempre cheia de risadas, de cheiro de comida caseira, de vida. Júlia namora agora. Um homem gentil que trabalha como professor de história. Ela toma as coisas com calma. Aprendeu a ouvir os sinais de alerta. Aprendeu a valorizar-se. Soubemos, através de um conhecido, que Marcelo foi preso na Argentina por estelionato. Júlia não sentiu nada ao saber. Nem raiva, nem satisfação. Apenas indiferença. Porque ele não merece nem seus pensamentos. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela porta fechada no meu aniversário não foi um fim. Foi um redirecionamento. Perdi meu apartamento, minha estabilidade financeira, minha zona de conforto. Mas ganhei minha filha de volta. Ganhei uma família expandida. Ganhei a certeza de que o amor verdadeiro resiste a qualquer tempestade. Júlia me disse recentemente: Mãe, você salvou minha vida naquela chuva em Copacabana. Mas a verdade é que nós salvamos uma a outra. Porque é isso que famílias fazem. Caímos juntas. E levantamos juntas. Sempre. Chegamos ao fim desta jornada. Agora é sua vez. Avalie esta história de 0 a 10. Deixe sua nota nos comentários. Qual foi sua parte favorita? Compartilhe o momento que mais tocou seu coração. Se você se emocionou com esta história, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder novas histórias. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Esta história nos lembra que nunca é tarde para recomeçar. Que o amor verdadeiro não desiste. Que família não é quem nunca falha, mas quem sempre retorna. Não importa o quão fundo você caiu. Não importa quantas portas foram fechadas. Sempre há uma chance de reconstruir. De perdoar. De ser perdoado. De amar novamente. Obrigada por acompanhar a jornada de Helena e Júlia até o fim. Que suas histórias também encontrem cura, perdão e recomeços. Até a próxima narrativa.